Ouviste aquela voz? Era a de uma menina de 6 anos, num salão luxuoso, cheio de gente perigosa e poderosa. Ela perguntou: "Queres casar com a minha mãe?" De repente, silêncio total. Ninguém acreditava que uma criança tivesse feito aquela pergunta a um mafioso famoso, em frente a centenas de convidados. Todos os olhares viraram-se para ele, que estava parado, congelado no meio do salão. Esperavam que ele risse ou que evitasse a pergunta. Mas, depois de um longo silêncio, o temido mafioso ajoelhou-se perante a menina e deu uma resposta que deixou todos sem palavras. Mal sabiam eles que aquele momento inesquecível era apenas o começo de uma história de perda, coragem e um amor tão forte que mudaria as suas vidas para sempre. Mas antes de começarmos esta história emocionante, diz-nos nos comentários de onde estás a ver este vídeo. E se gostas de histórias assim, deixa um like e subscreve o canal para nos apoiares. Agora, vamos começar. Era sábado no mercado da Rua do Príncipe. O ar cheirava a castanhas assadas e a um vento que só se sentia no final do outono, cortante nas bordas dos paralelepípedos, mas quente onde o sol batia nas tendas. Os vendedores tinham as suas mesas dobráveis sob cordões de lanternas de papel, e o ar de Lisboa movia-se lentamente entre as bancas, como se a cidade, por vezes, se esquecesse de que era uma cidade. Alessandro Moretti não se movia lentamente. Ele atravessava a multidão sozinho, sem motorista atrás, sem um homem ao seu lado, algo que qualquer um que o conhecesse diria que ele não fazia. Uma rajada de vento veio da esquina. Um frasco de vidro tombou na borda de uma mesa de costura. Botões espalharam-se pelo chão, rolando em todas as direções. Um deles parou junto ao couro polido do seu sapato. Ele parou, ajoelhou-se, recolheu-os um a um, de latão, osso e madrepérola, para a palma da mão aberta. "Obrigada, senhor." Uma menina estava agachada ao seu lado. Tinha 6 anos, faltava-lhe um dente da frente, e estendia ambas as mãos como uma tigela. Ela não sabia quem ele era. "E nem se importaria se soubesse. Este é o meu preferido", disse ela, levantando um pequeno botão azul em forma de estrela da camisa que usara no seu aniversário. Passos rápidos atrás deles. Uma voz de mulher, ofegante. "Emma?" Sophia Bennet virou a esquina da banca vizinha. Ainda havia serradura no avental de lona preso à sua cintura. Uma mancha dele nas costas da mão, onde se limpou sem pensar. Ela viu o estranho ajoelhado ao lado da sua filha, e todo o seu corpo ficou imóvel, aquela imobilidade particular de uma mãe que decide em um segundo se foge ou alcança. Alessandro levantou-se, estendeu a última botão na palma da mão aberta. Os seus olhos encontraram-se, não de reconhecimento, mas de algo mais tranquilo, aquele silêncio particular que cai sobre dois estranhos quando nenhum deles tem pressa em desviar o olhar primeiro. Ele olhou para ela mais tempo do que pretendia. A propriedade Meridia, na costa norte de Long Island, ficava atrás de um muro de pedra antiga e árvores ainda mais antigas, o tipo de propriedade que não se anunciava porque não precisava. Mármore no hall de entrada, um lustre que tinha sido transportado em peças de um lugar em Itália antes da Segunda Guerra. E por tudo isto, um silêncio que não era vazio, mas sim disciplinado, como uma sala que pode prender a respiração por muito tempo, quando o homem que lá vive prefere assim. O estudo de Alessandro ficava na parte de trás da casa, por cima do jardim, a 3 portas de uma ala que ninguém abria há muito tempo. Pendurou o casaco, fechou a porta e ficou um momento no meio da sala, sem acender a segunda lâmpada. Na secretária, numa moldura simples de prata, estava uma fotografia de uma mulher com quem ele já não falava. Isabela, 3 anos desde o último inverno, morta por uma bala que era para ele. Nos degraus de mármore de um hotel em Roma, que ela não queria deixar. Ele mantinha a fotografia onde haveria todas as manhãs. Não por saudade, mas por disciplina. Uma lembrança da única coisa que o seu dinheiro e o seu nome não tinham conseguido proteger. Junto à porta, montado à altura dos ombros, um gancho de casaco de latão vazio. Tinha segurado o casaco dela uma vez. Um longo casaco de camelo que ela usava no inverno. Ele nunca tirou o gancho. Um gancho vazio era uma coisa honesta. Não fingia que o casaco voltava, nem que nunca tinha estado ali.
Guardava a forma de uma ausência, tal como algumas salas faziam. Uma única batida na porta. Marco Bianchi entrou, uma pasta debaixo do braço. O silêncio sereno de um homem que andava ao lado de Alessandro desde que ambos eram mais jovens do que gostariam de lembrar. Ele pousou a pasta na secretária e não se sentou. "Brooklyn está limpo", disse ele. A zona ribeirinha correu dentro do horário. 2 rapazes da rainha fizeram barulho perto dos cais ontem à noite. Nada que precisasse de resposta. Alessandro assentiu uma vez. Marco esperou. E então, porque tinha ganho o direito de o dizer em voz alta, "Chegaste tarde." Voltei a pé da Rua do Príncipe. A pé. Marco não insistiu. Tinha aprendido ao longo dos anos que o seu chefe dava informações como uma gaveta trancada dava os seus conteúdos. Devagar e só quando os mecanismos se alinhavam. Algo tinha vindo com ele para casa naquela noite. Marco não sabia o quê. Não tinha pressa em adivinhar. Alessandro virou a caneta sobre o tampo de couro, um quarto de volta. "As cadeiras de jantar", disse ele. "O conjunto do avô Vitório, as que estão no armazém leste. E o que sobre elas? Encontra-me alguém no bairro que trabalhe com madeira antiga, não as lojas habituais. Alguém com mãos." Houve uma pausa. "Alguém que leva o seu tempo." Marco estudou-o durante o tempo de uma respiração lenta. Depois escreveu-o na pasta sem uma palavra. Durante 3 anos, Alessandro tinha se afundado no trabalho. Números, territórios, telefonemas às 4 da manhã. Tinha sido mais fácil do que ficar em qualquer sala tempo suficiente para notar o gancho do casaco. Algo sobre um frasco de botões no chão ainda não o tinha deixado desviar o olhar. A Bennett Restoration ficava a meio de uma rua tranquila em Carroll Gardens, espremida entre um concerto de sapatos que lá estava desde os anos 60 e um café com apenas 4 lugares no interior. A placa acima da porta era pintada à mão, a tinta nos cantos a começar a levantar-se. Um sino numa tira de couro pendia da maçaneta interior. Fazia o tipo de som que anunciava a chegada de um visitante antes que alguém tivesse de levantar a cabeça. Alessandro estacionou o SUV sozinho. Saiu sem esperar por Marco e não levou o homem ao volante do segundo carro consigo. Ambos os homens notaram. Nenhum disse uma palavra. Marco ficou atrás do vidro, mãos cruzadas, a observar a rua como lhe tinham ensinado a observar ruas antes de ter um nome para o que estava a fazer. O sino tocou. Sofia endireitou-se na sua bancada, o cinzel ainda numa mão. Ela viu-o, e o seu rosto fez aquela coisa pequena e cuidadosa que fazia com estranhos, polida na superfície, cansada por baixo. Depois ela identificou-o. O mercado, os botões, o olhar que se prolongou um pouco demais. "Sr. Moretti, Senhorita Bennett." Ele deu-lhe o nome da maneira que ela lhe dera o seu, claramente, sem ajustes. De trás da bancada, uma pequena cabeça surgiu como uma mola. "Mamã, é o homem dos botões." Emma abandonou o seu livro de colorir, correu pela loja com os seus tênis remendados e parou mesmo à frente dele, timidamente por um segundo, antes de decidir que não estava. "Voltaste? Vim buscar cadeiras." "Temos cadeiras", disse Emma. A sério, como se isso não tivesse ocorrido a ninguém ainda. Atrás dele, as portas traseiras do SUV abriram-se. 2 homens de casacos escuros começaram a descarregar peças para a calçada. 6 cadeiras no total, cada uma embrulhada em mantas de mobiliário e fita adesiva nas juntas, como só as do museu embalam. Colocaram-nas mesmo dentro da porta e saíram sem um som. Sofia aproximou-se da mais próxima e levantou o canto da manta. A sua mão foi para a barra superior antes dos seus olhos. Passou o polegar pelo grão. Sentiu onde uma junta tinha ficado mole, onde a madeira tinha aguentado. Leu-o como um leitor lento lê uma primeira página, sem saltar. Alessandro observou as suas mãos. Mogno cubano, se a cor for honesta, juntaria original. Ninguém meteu um parafuso nisto há 100 anos. 1911. O meu bisavô encomendou o conjunto em Veneza. O meu avô trouxe-as num navio em 1952. "Avô Vitório", disse Emma, satisfeita por ter ouvido. A boca de Sofia quase sorriu. Ela deteve-o, guardou-o.
6 cadeiras, disse ela. Estrutura, assentos reconstruídos, acabamento só onde o acabamento se foi. Posso ter as 2 primeiras prontas em cerca de 3 semanas. As restantes, até ao fim do 2º mês. Ela deu uma quantia. Era justa. Era a mesma quantia que ela daria a um homem com um casaco manchado de tinta. Ele assentiu uma vez. Não pechinchou. Teria pago 4 vezes mais, e ambos sabiam disso, e nenhum dos dois disse. Emma já estava ao seu lado, estendendo o seu frasco de vidro. Tens de ver os botões à luz. Ela levantou um, e depois outro, com gravidade, um de cada vez. Este é do meu vestido de aniversário quando fiz 5 anos. Este é do suéter preferido da mamã de antes. Este é o azul que já conheces. Ajoelhou-se à altura dela sem querer. Olhou para cada botão enquanto ela o nomeava. Como um homem olha para algo pequeno, que foi tornado importante por ser guardado. Quando finalmente se levantou, Sofia estava a observá-lo do outro lado da bancada, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. 3 semanas para o primeiro par, disse ela novamente. Mais baixo agora. Volto antes disso. Disse-o, antes de ter decidido fazê-lo. Ouviu-se a dizer. Não o retirou. Na calçada, Marco ligou o motor sem perguntar para onde iam. Alessandro deslizou para o banco do passageiro, olhou uma vez para a placa pintada à mão acima da porta e compreendeu com o pequeno desconforto de um homem a ver uma decisão ser tomada sem a sua assinatura, que voltaria a este quarteirão muitas mais vezes do que as cadeiras exigiam. Voltou 3 vezes nas 2 semanas seguintes. Cada vez tinha uma razão pronta antes de abrir a porta do SUV. Da primeira vez, disse que queria ver a madeira depois de o verniz antigo ter sido retirado, caso algo por baixo mudasse o plano. Da segunda vez, trouxe uma fotografia de um aparador que o mesmo artesão construíra no velho país, caso isso a ajudasse a igualar o tom. Da terceira vez, não se incomodou com uma razão. Simplesmente chegou numa noite calma, 20 minutos antes do anoitecer, e Sofia levantou a cabeça da sua bancada e não lhe perguntou por que estava ali. Marco começou a notar. Ele também não perguntou. Notou a forma como seu chefe olhava para o relógio de maneira diferente na viagem para lá do que na viagem para cá. Notou que Alessandro, que sempre mantivera o casaco vestido nas lojas, tirou-o dentro desta. Agora notou que o segundo carro já não o seguia para Carroll Gardens. Marco arquivou estas coisas onde arquivava tudo, silenciosamente, e conduziu para dentro da loja. A luz nos fundos mudava à medida que as tardes ficavam mais curtas. Sofia trabalhava até mais tarde. A lâmpada da bancada lançava um círculo quente sobre as suas mãos, e o resto da sala ficava suave à volta dele. O seu rosto naquela luz parecia cansado da maneira honesta. Os rostos cansados fazem isso quando o cansaço é merecido. Maçãs do rosto mais salientes do que o resto dela. Uma pequena linha entre as sobrancelhas que surgia apenas quando estava a trabalhar em algo que importava. Tinha a primeira estrutura da cadeira desmontada na bancada. Estava a refazer as juntas de encaixe com cola de pele e cunhas cortadas à mão, como se fizera há 100 anos. Sem parafusos, sem atalhos modernos. Tinha retirado uma cavilha solta e virado uma nova da mesma espécie de madeira que encontrou na gaveta de aparas. E estava a encaixá-la agora, a batê-la, a testá-la, a batê-la novamente. Mete-se 2 vezes, corte uma vez. Não tenha pressa, disse ela, meio para si mesma. Alessandro ouviu-a dizer isto 3 vezes em 3 visitas diferentes. Veio a entender que não era algo que ela lhe dissesse. Era algo que ela dizia para manter as suas mãos honestas. Contou-lhe naquela segunda tarde sobre o seu avô, sobre o navio que atravessou no início dos anos 50, sobre as cadeiras que chegaram em caixotes de palha e como o velho homem dissera que uma cadeira que um marido construíra para a mesa da sua mulher deveria durar mais que a casa em que se encontrava. Contou-lhe estas coisas e esperou pela próxima pergunta, aquela que as pessoas sempre faziam, aquela que começava com "O que faz agora a sua família?" Ela não perguntou. Perguntou-lhe antes se o seu avô tinha feito as cavilhas ou comprado. Perguntou se a cola original era de pele ou de casco. Perguntou uma vez se o velho homem deixava mais alguém sentar-se nessas cadeiras à mesa de domingo
ou se eram reservadas para visitas. Ele respondeu a cada pergunta como se nunca tivesse sido perguntado algo assim antes. Porque, de certa forma, não tinha. Por volta das 4, o sino tocava. Emma entrava da escola com a mochila, a puxar um ombro para baixo, e beijava a mãe na bochecha sem parar, e sentava-se na pequena mesa de trás, com o seu livro de colorir e um frasco de lápis de cor. Ela levantava a cabeça às vezes e dizia: "Olá, Sr. Alessandro", e voltava ao seu desenho. Demorou-lhe 3 visitas a perceber o que era estranho na sala. Era o primeiro lugar em muito tempo onde ninguém o tinha abordado como o homem que ele era fora dali. Ninguém se levantava quando ele entrava. Ninguém baixava a voz. Sofia tratava-o como um homem que lhe trouxera madeira. Emma tratava-o como um homem que uma vez se agachara por botões. Ele não era o chefe ali. Era apenas um homem num banco junto a uma bancada, a observar uma mulher a encaixar uma cavilha num buraco que esperara um século para ser fechado. Voltou na quinta-feira mais tarde do que pretendia. O quarteirão já se tinha esvaziado. O café ao lado tinha virado seu letreiro. Apenas a luz na Bennett Restoration ainda estava acesa, e Emma estava na varanda, de casaco. Um pedaço de cartão achatado sobre os seus joelhos, a desenhar algo a lápis azul que corria para fora da borda do cartão e continuava no ar. "Senhor Alessandro, Emma, estou a fazer uma casa." Ela virou o cartão para que ele pudesse ver. Havia um telhado e uma chaminé e uma janela muito alta com um frasco de vidro desenhado dentro dela. "É aqui que vivem os botões." Ele quase sorriu. Estava prestes a passar por ela quando notou os seus tênis. Não os tinha olhado diretamente antes. A ponta esquerda tinha partido ao longo da costura e alguém a tinha fechado de volta com pontos cuidadosos e desiguais num fio que não combinava com o sapato. Os pontos eram apertados. Quem os tinha feito sabia o que estava a fazer. Também sabia que não voltaria a fazê-lo tão cedo. Emma notou que ele notava. "A mamã consertou-os. Eu vejo isso." Ela diz: "Sapatos são fáceis, telhados são mais difíceis." Disse-o da maneira que uma criança diz uma frase que ouviu tantas vezes que se tornou um facto meteorológico. Já estava de volta ao seu desenho antes de terminar a frase. Algo moveu-se no seu peito, baixo e silencioso. Ele conhecia a forma daquela frase. Tinha crescido a ouvir uma versão dela noutra língua, numa cozinha mais pequena, com um homem que chegava à casa cheirando a poeira de pedra e dizia à mulher quando a chuva entrava pelo teto que os sapatos eram a parte fácil. Esse homem acabou por colocar um novo telhado na casa. Levou-lhe 7 anos. Alessandro arquivou os tênis. A primeira pista. Entrou. Sofia estava na bancada, mas não estava a trabalhar. Estava debruçada sobre um pequeno caderno, um pedaço de lápis na mão, e estava a fazer contas, os mesmos números 2 vezes, como as pessoas fazem quando esperam que a segunda vez corra de forma diferente. Captou apenas um vislumbre antes de ela o ver, e fechou o caderno contra o peito, tudo num só movimento, como alguém dobra uma carta privada. O sorriso voltou, o familiar, aquele que ela usava com os clientes. "Estás aqui tarde." Estava nas redondezas. "Essa desculpa está a ficar mais fina a cada vez que a usas." "Eu sei." Ela virou-se para a cadeira da maneira que fazia quando precisava que as suas mãos tivessem para onde ir. Ele não perguntou quais eram os números. Não precisava. Tinha vivido tempo suficiente para saber o que o rosto de uma mulher fazia quando uma coluna de algarismos não somava como ela precisava. Pegou no bolso interior do casaco e tirou um envelope. "Para materiais", disse ele. "O tecido que mencionaste, e o acabamento, e tudo o mais que o trabalho da segunda metade precisar." Sofia olhou para o envelope. Não o pegou imediatamente. "É muito. É o que os materiais custam quando a peça vale a pena, certo?" "Isso não é verdade, e ambos sabemos disso." "Então pega para os próximos, depois destes. Haverá outros." Ela sustentou o seu olhar por um segundo mais do que uma comerciante sustenta o de um cliente. Depois pegou no envelope. Não o abriu. Pousou-o na bancada ao lado do caderno e pôs a mão sobre ambos brevemente, como uma mulher a pesar algo. "Obrigada, Sr. Moretti." Disse-o da maneira que uma pessoa diz obrigada quando dizer isso lhe custa algo. Nem humilde, nem caloroso, algo mais antigo que ambos e mais perto do osso.
Ele assentiu uma vez e saiu. Na varanda, Emma tinha desaparecido. Apenas o cartão permaneceu, encostado à parede, o desenho de uma casa com um frasco de botões na janela mais alta, à espera que alguém lhe colocasse um telhado. A chuva começou por volta das 3 e não parou. Quando Alessandro virou na rua, as calhas estavam a correr cheias e as tendas estavam cobertas de água. O café ao lado estava fechado para a tarde. Uma placa escrita à mão na montra da sapataria dizia: "Volta segunda-feira." Apenas a Bennett Restoration ainda tinha uma luz acesa. Disse a Marco para esperar no carro. Subiu para debaixo da marquise e abrandou junto à porta. Tinha a intenção de bater. Tinha a mão quase na madeira quando ouviu a voz dela através dela. Baixa, contida, como as pessoas falam quando sabem que as paredes são finas e a criança vizinha pode chegar a qualquer momento. Eu entendo isso. Entendo. Sim. Houve uma pausa. Não, ouvi-te da primeira vez. Não estou a discutir. Só preciso até ao dia 15. Outra pausa. Mais tempo, por favor. A palavra saiu plana. Não a implorar, mas despida de tudo o que era extra. Era a voz de uma pessoa que aprendera que implorar não funcionava, e dissera a palavra de qualquer maneira, porque era a única palavra que restava. Ouviu-a inspirar. Ouviu o telefone ser pousado contra a bancada, não no seu berço. Ouviu-a, por um longo momento, sem se mover. Contei até 10. Depois empurrei a porta. O sino tocou. Ela já se virava para ele quando ele entrou, limpando o calcanhar da mão numa bochecha tão rapidamente que quase não a vi. O sorriso surgiu no seu rosto como uma lâmpada se acende. Brilhante, não quente. Vais apanhar frio a sair assim. Onde está a Emma? Com a senhora Howard lá em cima. Ela fica com ela quando chove assim. A Emma gosta do gato dela. Ela assentiu. Não olhou para o telefone deitado de lado. Terminei a primeira, disse ela. Queres ver? Ela guiou-o para trás. Ali, num par de cavaletes baixos, estava a primeira das cadeiras de jantar, reconstruída. A estrutura tinha sido colada e encerada novamente. O assento tinha sido reconstruído desde a teia até ao topo. Tudo estofado num veludo âmbar profundo que apanhava a pouca luz que entrava pela janela da frente e a retinha. Quente, silenciosa, quase iluminada de dentro. Pôs a mão na barra superior sem querer. Sofia, ela levantou o olhar ao som do seu próprio nome na boca dele. Isto é lindo, ela corou. Ele observou a cor subir pela sua mandíbula e depois pelas suas orelhas, e ela desviou o olhar dele para a cadeira e disse baixinho: "Obrigada." O orgulho nela era tão cuidadoso que doía olhar. Ela ficou. Perguntou de forma indireta se a sua lista de clientes tinha crescido nesta estação. Ela disse que as coisas estavam estáveis. Perguntou se a chuva estava a afetar o tráfego pedonal. Ela disse que a chuva afetava todos. Perguntou gentilmente se a loja era dela ou se alugava o espaço. Ela disse alugado e imediatamente virou a conversa para a segunda cadeira e o que estava a pensar fazer com o encanamento. Ele deixou-a. Ficou quase 2 horas. Não se sentou. Ficou junto à bancada, mãos nos bolsos do casaco, e fez-lhe perguntas sobre madeira. Lá fora, quando finalmente desceu os degraus, Marco estava no banco da frente do SUV, com os limpa-parabrisas em intermitente, a observar a chuva a escorrer da marquise. O seu rosto não mudou quando a porta abriu. Os seus olhos, sim. Marco cronometrou-o. 2 horas foi muito tempo. Para onde? Para casa. Marco arrancou. 3 quarteirões depois, Alessandro falou sem virar a cabeça. Quero saber quem é o dono do prédio dela, quem detém o seu contrato de arrendamento, se ela está em dia, se há alguma papelada dela em qualquer lugar no bairro. Entendido. Silenciosamente, Marco. Sempre. Ela não ouve o meu nome em nada disso. Não de ti. Não de ninguém que uses. Marco assentiu uma vez para a estrada. Os limpa-parabrisas atravessaram o vidro. A chuva continuava a cair. Alessandro observou a água a partir-se no para-brisas e não disse mais uma palavra durante o resto da viagem. Veio de manhã desta vez. Trouxe a segunda cadeira no porta-bagagens do SUV, embrulhada na mesma manta que ela usara na primeira.
Marco carregou-a para dentro para ele e colocou-a junto à bancada e voltou para a calçada sem uma palavra. A loja estava vazia. Emma estava na escola. Sofia estava nos fundos a correr água no pequeno lavatório, a sua voz a dizer que já voltava. Ele pôs o casaco no banco. O balcão junto ao caixa era onde ela guardava a sua correspondência. Estava sempre ali, arrumada de forma organizada, junta por um elástico que se tornara macio de ser reutilizado demasiadas vezes. Ele notara-o antes e não olhara. Esta manhã, o envelope de cima era diferente, maior, impresso com um endereço de remetente que ele conhecia de nome. Propriedades de Manhattan sob o cabeçalho em tipo negrito, que ele não precisava de se inclinar para ler as palavras, aviso de despejo. Desviou o olhar quase tão rápido quanto olhara, mas era tarde demais. Já tinha lido a data no topo da carta. Já tinha lido a linha que dizia final. Já tinha lido o suficiente. Água desligada atrás. Sofia virou a esquina, a secar as mãos num trapo, e viu o seu rosto antes que ele o pudesse arranjar. Os seus olhos foram dele para o balcão e de volta, e tudo nela parou. Leste a minha correspondência? A sua voz era muito baixa, muito afiada. Estava no balcão. Isso não é o mesmo que não a ler. Não. Ele sustentou o seu olhar. Não é. Ele não se desculpou. Desculpar-se significaria fingir que não podia desaprender aquilo agora. Ela pousou o trapo na bancada de uma maneira que não era exatamente gentil. Não preciso que arranjes isto. Eu sei. Tenho arranjado coisas a vida toda, Sr. Moretti. Arrancei a cozinha da minha mãe quando tinha 12 anos. Arrancei o meu próprio carro durante 8 anos. Arrancei uma vida para minha filha depois do pai dela morrer, de uma forma que não tenho força para te explicar hoje. Não preciso de um homem de casaco a entrar aqui e ver uma carta e decidir que vai passar um cheque e fazer isto desaparecer. A sua voz falhou na última palavra e ela deteve-a. E ficou ali muito direita, com as mãos pousadas na bancada, à espera que ele fosse como todas as outras pessoas a quem ela teve de dizer não. Ele não lhe ofereceu dinheiro. Tinha aprendido essa lição noutra vida com uma mulher com quem já não falava. A piedade matava o amor mais rápido que a distância. Um homem que passava um cheque para fazer desaparecer o problema de uma mulher era um homem que já tinha decidido que não podia ficar na sala enquanto ela o resolvia. Não estou a oferecer-me para arranjar nada, disse ele. Estou a dizer-te, eu vi, o que fazes com isso é teu. Ela olhou para ele por muito tempo. Parte da luta saiu dos seus ombros. Não foi para um lugar melhor. Foi para um lugar mais silencioso. O tipo de exaustão que estivera à espera por trás da raiva o tempo todo. Fim do mês, disse ela. A sua voz tinha ficado plana. Depois disso, não sei para onde vamos. Ele assentiu uma vez. Não disse nada que não pudesse cumprir. Pôs o casaco de volta. Pegou no chapéu do banco. À porta, parou com a mão na ombreira e não se virou. Obrigada por me mostrares a cadeira. Sai, Sr. Moretti. Ela disse-o sem calor. Disse-o como uma mulher a fechar uma porta para si mesma. Não para ele. Saiu para a calçada. Marco já estava ao lado do passageiro do carro. Deu uma olhada na cara de Alessandro e abriu a porta sem uma palavra. A cara que entrou no SUV não era a cara que passara o último mês num banco junto a uma bancada. Era a outra. Aquela que o bairro conhecia. Aquela que decidia coisas. Para casa, disse Alessandro. E arranja-me o Fenner ao telefone antes de chegarmos à ponte. Não dormiu essa noite. Sentou-se na biblioteca na parte de trás da casa, com uma lâmpada acesa, e não tocou na bebida que se servira. A chuva tinha saído da costa há horas. A sala estava silenciosa da maneira que só uma casa muito grande pode ser silenciosa, o que não era nada silenciosa se a tivesses vivido tempo suficiente. Ouviu o cano assentar nas paredes, ouviu o ponteiro dos segundos do relógio na lareira, ouviu-se a pensar. Pensou na carta no balcão. Pensou na mulher de pé atrás dela com as mãos pousadas na madeira, a dizer que não precisava de um homem de casaco a entrar e a passar um cheque. Pensou na menina na varanda com o tênis partido e a casa dos botões azuis. Pensou em todas as maneiras como resolvera problemas na sua vida. A maioria delas envolvia dinheiro e o silêncio correto na sala correta.
Nenhuma delas funcionaria aqui. Se comprasse o prédio, ela saberia dentro de uma semana. Propriedades no bairro moviam-se através de pessoas que falavam, ela saberia que ele o fizera, e odiá-lo-ia por isso, e estaria certa, também. Se lhe passasse um cheque grande o suficiente para importar, ela rasgá-lo-ia ao meio. Se enviasse alguém ao escritório de gestão de propriedades para os pressionar, ela sentiria o cheiro disso à sua porta. Sophia Bennet passara a vida a ler madeira ao toque. Ela leria isto da mesma maneira. Ele não ia fazer desaparecer o problema dela. Ele ia torná-la mais valiosa que o problema. Chamou Fenner às 6 da manhã. Fenner era o conselheiro privado da família há 20 anos. Ele não perguntou por que a chamada era tão cedo. Ele ouviu e depois fez 2 perguntas, e depois começou a escrever. Ao fim do dia, a forma disto estava no papel. Moretti Enterprises, o lado limpo da casa, o lado que possuía a galeria de antiguidades na Madison, e 3 showrooms de móveis no norte do estado, entraria num acordo formal de fornecimento com a Bennett Restoration. Sophia Bennett tornar-se-ia a parceira exclusiva de restauro do inventário antigo da empresa. Todas as peças Moretti que necessitassem de reparação de moldura, juntas ou estofamento, viriam para sua loja. Em troca, a empresa cobriria uma parte das despesas gerais da sua oficina, como despesa de parceria, incluindo uma parte negociada do arrendamento, paga diretamente ao proprietário do edifício como parte de um acordo de sublocação que Fenner elaborou numa tarde. A linha do aluguer, aquela que a estrangulava, desceu para algo que uma loja em funcionamento pudesse suportar. Fenner fez as contas 3 vezes para ter a certeza de que era legal em todas as páginas. Alessandro leu todo o ficheiro às 10 daquela noite e assinou as suas iniciais nas margens onde era necessário. Marco estava na soleira quando ele levantou a cabeça. Alessandro deslizou a pasta pela secretária. Faz o Fenner levá-la a Manhattan Property Holdings amanhã. Pessoalmente, diz-lhes para quem é. Eles agirão em 3 dias. Marco levantou uma sobrancelha. Não disse nada. Ele compreendeu a maneira como compreendera o casaco a ser tirado. A maneira como compreendera o segundo carro a ser deixado para trás. Isto não era negócio. Isto era em forma de negócio, para que não tivesse de parecer outra coisa. Pegou na pasta. Entendido, chefe. Na quinta-feira, os papéis foram assinados. Na sexta-feira de manhã, Sophia tinha uma carta na mão da empresa de gestão do seu edifício. Não um novo despejo, um novo contrato de arrendamento, o seu aluguer ajustado para baixo e uma linha de coassinatura da Moretti Enterprises listada abaixo da sua própria. E na segunda página, um resumo da parceria de fornecimento impresso em papel timbrado Moretti, com o nome dela e o nome do seu negócio no mesmo tamanho que as empresas, e sem nenhuma letra pequena que desse a alguém o direito de algo a que ela não tivesse concordado. Leu-a uma vez, leu-a novamente. Sentou-se no banco junto à bancada e leu-a pela 3ª vez. Depois pegou no telefone. Ele atendeu ao primeiro toque. Estivera à espera dele. Fizeste isto. Tomei uma decisão de negócios que por acaso te incluiu. Não. Isso é diferente de fazer algo por ti, Sophia. Ela ficou em silêncio do outro lado por muito tempo. Ele podia ouvir os pequenos sons da loja atrás dela. O sino acima da porta tinha tocado uma vez e ficara quieto. A voz de Emma em algum lugar atrás, a cantar uma música que ela inventava à medida que ia. Ela esperou. Alessandro. Ela nunca usara o seu primeiro nome antes. Ele ouviu-a a ouvir-se a fazer isso. Não sei como te agradecer por algo assim, sem parecer que te devo algo. Não me deves nada. Esse era o ponto inteiro. Ela ficou em silêncio novamente. Ele não preencheu. Deixou o silêncio ficar na linha entre eles, e ela deixou-o ficar com ele, e nenhum dos dois tentou empurrar o outro para fora dele. Para uma mulher que passara a vida a fechar portas, antes que alguém pudesse ver através delas. Era a primeira pequena coisa que se permitira entregar-lhe. Deixara-o ficar na sala. A mesa de jantar veio a seguir no acordo, e a mesa não podia ser movida. Era demasiado antiga, demasiado longa, e presa à sala por 3 gerações de dobradiças que ninguém tinha tocado. Se ela ia trabalhar nela, teria de vir até ela. Sophia concordou num sábado. Era o único dia em que podia levar Emma sem perder a escola.
Alessandro mandou um carro. A propriedade apareceu devagar. O muro de pedra ao longo da estrada continuou por mais tempo do que um muro deveria continuar. Depois o portão, depois as árvores, depois o caminho, longo e limpo, e a casa no seu fim, toda em pedra pálida e janelas escuras. O tipo de casa que faz uma menina de 6 anos parar de roer a ponta da trança e pressionar o nariz contra o vidro. Mamã, eu sei, querida. É a casa dele? Sim, toda ela, toda ela. Emma sentou-se no banco e considerou isto como considerava a maioria dos factos grandes. A sério. E depois feito. Ao portão estava um homem de casaco escuro, não jovem, não a sorrir. Tinha um coldre de ombro debaixo do casaco e mãos que tinham feito trabalho que a maioria das mãos não fazia. O seu rosto não se moveu quando o carro parou. Olhou para Sofia, olhou para a criança no banco de trás. Assentiu ao motorista. Emma saiu antes que a mãe a pudesse parar. Marchou até ao guarda com uma pequena caixa de bolos cor-de-rosa nas 2 mãos, levantou-a como uma lanterna e olhou para ele da maneira que olhava para todos. Do centro exato da sua própria certeza, trouxe cupcakes. Queimei um pouco os topos. Mas ainda podes comê-los. A mamã disse que devíamos trazer algo porque é rude ir a uma casa e não o fazer. Esperou. O guarda, cujo nome era Enzo, tinha feito 10 anos num lugar onde ninguém lhe tinha trazido nada, e estivera fora há 6, e estivera naquele portão há 4 desses, e nunca nesse tempo lhe tinham oferecido um cupcake queimado por uma menina de 6 anos em tênis remendados. Pegou na caixa lentamente, como se pudesse desmontar-se. Obrigado, menina. De nada. Ela virou-se para a mãe, satisfeita. Vês, ele foi simpático. A garganta de Sofia tinha se apertado, e ela não sabia por quê. Dentro da casa, Emma encontrou a cozinha como as crianças encontram cozinhas, pelo cheiro e pelo instinto. Nana Rosa estava ao balcão, 78 anos, e com os cotovelos no meio da farinha. E ela levantou a cabeça quando uma pequena estranha entrou pela porta e não pareceu surpreendida. As mulheres velhas não se surpreendiam com as crianças. As crianças eram a única coisa que ainda esperavam. Deve ser a Emma. És a avó que cozinha? Sou a avó que cozinha. Trouxe cupcakes, mas dei-os ao homem do portão. Foste muito gentil. Vem sentar-te. Conta-me sobre os teus botões. Emma subiu ao banco alto da cozinha e contou-lhe sobre os botões. Contou-lhe sobre o azul do seu aniversário. Contou-lhe sobre a madrepérola do suéter da sua mãe de antes. Perguntou como se faziam as bolachas pequenas com amêndoa por cima, as com açúcar em pó. E Nona Rosa começou pacientemente a explicar, e não parou durante 40 minutos. No corredor lá fora, Alessandro estava com uma mão na ombreira da porta e não se moveu. Tinha vivido nesta casa toda a sua vida. Nunca a tinha ouvido soar assim. Na sala de jantar, Sofia estava de joelhos debaixo da mesa com uma fita métrica, a escrever números no pequeno caderno, a passar a palma da mão pelo lado de baixo da madeira onde 3 gerações da família tinham metido a mão para passar algo, para encontrar algo, para tocar por hábito no final de uma refeição. Leu o grão como ler as cadeiras. Lentamente, com respeito. Ela não sabia que ele a estava a observar do corredor. Ele observou-a de qualquer maneira. No final do dia, Marco levou-o para o carro depois de Sofia e Emma terem ido. O Enzo perguntou-me uma coisa. Chefe, o quê? Se a menina volta amanhã. Alessandro não sorriu. Algo no seu peito moveu-se de qualquer maneira, quente e pequeno num lugar que ficara frio o suficiente por tanto tempo que ele quase parara de notar que estava lá. Era uma noite de sábado quando ele foi à loja sem avisar e Sofia e Emma ainda estavam lá. O sino tocou depois das 7. As luzes de teto estavam apagadas. Apenas a lâmpada da bancada estava acesa atrás e o seu círculo âmbar fazia toda a frente da loja parecer o interior de uma lanterna. Alessandro carregava 2 sacos de papel com o topo dobrado para baixo e um logótipo de madeira pressionado na costura. Emma avistou os sacos primeiro. Avistou o logótipo segundo. Ela estava fora do seu banco antes que a mãe tivesse tempo de se virar. É do lugar com o mural na parede? É. Trouxeste o de bacon? Trouxe 2 do de bacon. Sabias que eu gostava de carbonara?
Emma virou-se para a mãe com todo o peso moral do momento no seu rosto pequeno. Mamã, ele perguntou a Nana Rosa. Sofia pousou as suas ferramentas. Ela estava cansada de uma maneira que se habituara a si mesma. Não ia lutar contra uma refeição quente num sábado. Limparam um canto da bancada. Emma insistiu numa toalha de mesa. Não havia toalha de mesa. Havia um quadrado dobrado de veludo de estofamento num cesto de retalhos. Ambar gostou da cadeira acabada, e ela espalhou-a sobre a madeira com a seriedade de uma criança a pôr um pano de altar. Alessandro arrumou os recipientes. 3 garfos, 3 guardanapos. Pensara nos guardanapos. Comeram a bancada com a lâmpada da bancada acesa. Emma falou. Contou-lhe sobre um rapaz da sua turma chamado Jonah que comera um lápis de cor a uma aposta. Contou-lhe sobre a professora substituta que não conseguia lembrar o nome de ninguém e chamava a todos amigo. Contou-lhes que tinha desenhado o guarda do portão e dado a Nana Rosa para lhe entregar. E a Nana Rosa dissera que o colocaria no frigorífico, que era um lugar muito bom porque era onde todas as coisas importantes iam. Alessandro ouviu-a como nunca na vida ouvira um homem do outro lado de uma mesa com um contrato entre eles. Não verificou a hora. Não olhou para o seu telemóvel. Observou a menina a falar e ouviu cada palavra, e fez sons pequenos e corretos nos sítios certos. E Sofia, do outro lado dele, observava-o a fazer isso, e algo no seu rosto ficou mais suave do que ela pretendia. Depois de um tempo, Emma abrandou. Inclinou a cabeça contra o braço da cadeira de asas semi-restaurada, onde se tinha sentado para a refeição. Parou a meio da frase sobre o lápis de cor. Os seus olhos ficaram pesados. O garfo escorregou-lhe da mão e caiu silenciosamente no veludo. Sofia apanhou-o sem olhar. Levantou-se e afastou Emma para o lado na cadeira para que a sua cabeça estivesse no braço e as pernas estivessem dobradas, e ela tirou o seu próprio casaco e pôs-no sobre ela. Sentou-se novamente em frente dele e cruzou os braços sobre o peito e olhou para sua filha a dormir por muito tempo antes de dizer alguma coisa. Ela não dorme tão bem assim há 3 anos. Ele não respondeu. Ela não o dissera para ser respondida. A lâmpada da bancada zumbiu uma vez e voltou a ficar estável. Perguntei sobre o pai dela, disse ele suavemente. As mãos de Sofia não se moveram. A sua voz sim. Morreu quando a Emma tinha 3 anos. Não foi dramático. Teve um ataque cardíaco num semáforo a caminho de casa do trabalho. O carro à frente dele pensou que ele tinha adormecido. Tinha 34 anos, e não havia nada de errado com ele. E depois houve. Disse-o da maneira que provavelmente o dissera há centenas de vezes numa voz que construíra para o dizer. Lamento. Eu também. Ela olhou para ele então, diretamente, sem sorriso. Fico à espera da parte em que isto corre mal. Alessandro, em que te aborreces, em que decides que a pequena loja e a pequena menina foram uma boa estação e voltas para o que quer que faças o resto do tempo. Ele sustentou o seu olhar. Não lhe disse que não o faria. Não lhe fez um discurso. Fizera discursos a uma mulher uma vez e depois voltara para a sua secretária e ficara lá por 4 anos. Não posso provar nada disso a ti com palavras, disse ele. Só posso continuar a aparecer até deixar de ser uma pergunta que tens de fazer. Ela não respondeu. Olhou para Emma, para o casaco sobre os pequenos ombros, para o garfo no veludo. Estendeu a mão e, sem pensar nisso, alisou o cabelo da filha para trás da testa da maneira automática que uma mãe faz quando não tem a certeza se as suas mãos ainda são dela. Alessandro observou-a a fazê-lo. Compreendeu? Sentado à bancada numa loja, que cheirava a cola e serradura e bacon quente de um saco de papel, que não ia sair desta mesa da maneira como saíra de todas as outras mesas da sua vida. 3 semanas depois, a propriedade estava cheia. A reunião anual Moretti realizava-se no mesmo fim de semana, há tanto tempo quanto qualquer pessoa viva se lembrava. Seguia o calendário da família, não o da cidade, e todos os anos, os mesmos nomes subiam o caminho em carros escuros, homens de negócios que possuíam edifícios ao longo da água. 2 ex-juízes, um congressista que não o colocava na sua agenda oficial e em mesas cuidadosamente separadas das outras, os chefes das 5 casas que dirigiam o negócio mais antigo da ilha,
cada um sentado com os homens em quem confiavam e os homens que observavam. Os lustres estavam acesos. O vinho toscano tinha sido trazido da adega à tarde. Em cada canto de cada sala, uma conversa estava a acontecer. E debaixo de cada conversa, uma segunda. E debaixo da segunda, uma terceira. Alessandro convidara Sofia. Ela recusara 2 vezes. Ela dissera sim numa quinta-feira, baixinho ao telefone, e só depois de ele lhe dizer que Emma podia vir. Usava um vestido azul marinho simples com mangas até aos cotovelos, sem joias, exceto um par pequeno de brincos. O seu cabelo estava solto. Parecia, ao pé da entrada de mármore com Emma de mão dada, uma mulher que não tinha passado a semana a tentar parecer algo que não era, e saíra à frente de todas as mulheres da sala que tinham. Lucia Moretti viu-a primeiro. Lucia tinha 60 anos. O seu cabelo ficara o branco pálido e caro de uma mulher que decidira há muito tempo que a cor da autoridade lhe assentava. Usava as pérolas que pertenciam à mãe da sua mãe, 3 fios, frias contra a seda preta do seu vestido. Estava perto da lareira com um copo de tinto à altura exata que uma mulher segura um copo quando quer que as suas mãos pareçam em repouso. Observou Sofia e Emma através da sala na sua direção. Não se moveu para as encontrar, esperou. Alessandro trouxe-as até ela. Mãe, esta é Sofia Bennet, e esta é a Emma. O sorriso de Lucia era polido. Os seus olhos não eram. Que engenhosa minha filha em trazer uma convidada. Ele raramente traz alguém especial. Sofia encontrou o sorriso com um dos seus que não era mais quente. Senhora Moretti, por favor, aproveite a noite. A troca durou 11 segundos. Lucia voltou para sua conversa. A mensagem entregue. Alessandro não deixou Sofia e Emma sozinhas pelo resto da noite. Não o fez da maneira que um homem exibe uma mulher. Fez-o da maneira que um homem protege uma. Ficou ao seu ombro. Introduziu-a pelo nome às pessoas a quem a apresentou. E não a apresentou àquelas por quem não queria que ela fosse medida. Manteve Emma perto do seu outro lado, uma mão ligeiramente nas costas da menina sempre que ela vagueava. Lucia notou. Lucia notou tudo. Por volta das 10, o toque de uma faca num copo chamou a ordem à sala para o primeiro brinde familiar. A conversa cessou. Os servidores recuaram. No pequeno silêncio entre os discursos, quando todos ainda prendiam a respiração, à espera do próximo, Emma soltou a mão de Alessandro e deu um passo em frente. Esticou-se e puxou a manga do seu casaco, o mesmo puxão que dera no mercado quando era uma estranha. Senhor Alessandro, posso fazer-te uma pergunta? Cabeças nas mesas mais próximas viraram-se primeiro. Depois, na maneira como um silêncio se espalha por uma sala cheia, as mesas além delas viraram-se também. Claro, ela olhou para ele com o seu rosto totalmente aberto, inteiramente sem noção da sala. Da maneira que apenas uma criança de 6 anos pode estar inteiramente sem noção de uma sala. Podes casar com a minha mãe? A sala riu-se. Não com crueldade. Da maneira que uma sala ri de uma pergunta de criança, os copos de vinho erguidos novamente. Uma mulher perto do piano pôs a mão na boca. Algures atrás deles. Sofia ficou completamente imóvel, a sua mão a subir a meio para a sua própria boca e a parar. Alessandro não riu. Ajoelhou-se. Ajoelhou-se num joelho no meio da sala, em frente a todas as mesas que dirigiam todos os bairros da ilha. E trouxe-se à altura de Emma, e a risada diluiu-se à medida que as pessoas se apercebiam, uma a uma, que ele não ia fazer uma piada. Emma, sim, se a tua mãe me quisesse, seria a maior honra da minha vida. O silêncio que caiu sobre a sala depois disso não foi o silêncio de uma piada que aterrou. Foi o outro tipo, o que significa que uma decisão acabou de ser tomada em público que todos na sala agora têm de decidir o que fazer com ela. Emma assentiu uma vez, satisfeita, como se um pequeno negócio tivesse sido devidamente encerrado. Através da sala, o copo de Lucia parou a meio caminho da boca. Não o baixou, não o levantou. Manteve-o exatamente onde congelara e observou seu filho ajoelhar-se no seu chão, em frente ao filho de uma estranha, e algo na sua cara foi para um lugar onde não estava há muito tempo. A casa estava silenciosa às 9 da manhã seguinte. A equipa de catering veio e foi-se. As cadeiras tinham sido dobradas.
Os copos de vinho tinham sido lavados na cozinha e colocados de volta no armário no fim do corredor. Não havia evidência ao passar pelos quartos que 100 pessoas tinham estado ali na noite anterior. A casa Moretti fora construída para se apagar depois de usada. Lucia treinara-a assim. Ela estava na sua sala de leitura, na parte de trás da casa, quando a empregada lhe entregou a mensagem. Alessandro devia ir ter com ela às 10 horas. Sentou-se com as costas viradas para as altas janelas a leste. O sol entrava por cima dos seus ombros e projetava o seu rosto na sombra quando ela olhava para quem estava à sua frente. Tinha usado este truque no pai dele. Tinha-o usado nos advogados da família. Tinha-o usado nele desde que ele tinha 7 anos e estava a usá-lo agora. Entrou exatamente às 10. Fechou a porta atrás de si. Não se sentou. Entendes o que aconteceu ontem à noite? Entendo exatamente o que aconteceu ontem à noite. Em frente a todos os homens desta costa que observam esta família em busca de fraqueza. Em frente a todos os homens desta costa que observam esta família em busca de quem a lidera. Ela pousou a sua chávena na pire sem um som. Adiolaste-te numa sala, Alessandro, na nossa sala, e deixaste que uma criança de 6 anos te perguntasse se estavas a casar com uma mulher que conheces há 2 meses e respondeste em voz alta. Respondi honestamente. Honestidade naquela sala foi a coisa menos útil que podias ter oferecido. Ele não argumentou. Ficou com as mãos soltas ao lado e esperou. Uma viúva com um filho. Alessandro. Sim. A alugar uma oficina em Carroll Gardens. Sim. Uma mulher sem nome em nenhuma sala que nos importe. Uma mulher sem proteção própria. Uma mulher que nem sequer consegue manter um contrato de arrendamento sem a tua intervenção. Ela deixou a palavra intervenção ficar entre eles um segundo mais do que o necessário para ter a certeza de que ele ouvira que ela sabia da parceria. Ele não reagiu. Fora criado por esta mulher. Conhecia todos os ângulos da sala que ela construíra. Não precisas de catalogar a mãe dela. Estou a lembrar-te do que os homens àquelas mesas viram. Viram-me de joelhos. Vão lembrar-se disso. É tudo o que preciso que façam. Levantou-se. Raramente se levantava nesta sala. Circulou pelo lado da secretária, para que a luz já não estivesse atrás dela, e parou a poucos metros dele. E a sua voz ficou silenciosa, da maneira que ficava silenciosa apenas quando estava prestes a dizer algo que decidira dizer muito antes daquela manhã. Isabela compreendia quem somos. O nome aterrou como ela o pretendera. Ele sentiu-o debaixo das costelas. Ela nasceu neste mundo, Alessandro. Ela conhecia as portas. Ela conhecia os riscos. Casou contigo sabendo o que estar ao teu lado exigiria dela. Morreu ao meu lado, mãe. A sua voz ficara muito uniforme porque ela nascera neste mundo, porque era o tipo correto de mulher, nos degraus corretos, e alguém com um rifle sabia exatamente onde encontrá-la. Não vou repetir isso com a Sofia. Não vou arranjar a vida de outra mulher na forma de um alvo, porque a forma é familiar para ti. A boca de Lucia apertou-se. Não a uses contra mim. Não a estou a usar contra ti. Estou a usá-la da maneira que ela gostaria de ser usada se ainda tivesse uma opinião. Ela teria odiado o que estás a fazer agora. Não sabes isso. Eu sei. Fui casado com ela durante 4 anos. Silêncio. Lucia voltou para trás da secretária. Sentou-se. Cruzou as mãos sobre o tampo de couro e olhou para o seu filho como olhava para contratos. Há 7 vozes sêniores nesta família. Alessandro, conheces os seus nomes tão bem quanto eu. Se lhes falar até ao fim da semana, 3 deles ouvirão. Se lhes falar até ao fim do mês, 5 ouvirão. Há um voto nesta família que não é chamado há 22 anos. Não me forces a chamá-lo. Estás a ameaçar tirar-me do assento que o meu pai me deixou. Estou a proteger esse assento de uma decisão que o meu filho está a tomar com o coração em vez da cabeça. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Foi isso que disseste ao meu pai quando te escolheu, mãe, ou foi uma decisão que a sua cabeça tomou? Ela não respondeu. Uma rapariga de uma cidade mineira. Sem família, sem nome, nada na sala em que entrou que dissesse que ela pertencia ali. Foi uma decisão que a cabeça dele tomou? Ela ficara imóvel. Ele viu isso. Ele não pressionou. Não viera aqui para a quebrar. Não estou a pedir a tua permissão.
disse ele. Não vim a esta sala esta manhã para te pedir nada. Vim porque me mandaste chamar e porque te devo o respeito de estar à tua frente quando falas comigo. Estou a dizer-te o que está a acontecer. Sofia e Emma são o que está a acontecer. Se me ajudas ou me lutas, isso não muda. Atravessou a porta. A porta parou com a mão na maçaneta e não se virou. Tiveste um marido que voltava para ti todas as noites durante 31 anos. Mãe, não passes a última parte da tua vida a ensinar o teu filho a perder isso. Abriu a porta e saiu. Ela ficou onde estava. O sol moveu-se pela secretária. A chávena de café ao seu lado ficou fria. Ela não a levantou. Ficou sentada ali por muito tempo com as mãos cruzadas e olhou para a cadeira vazia em frente dela. E não, pela primeira vez em muitos anos, soube o que ia fazer a seguir. 3 dias depois, numa terça-feira à tarde, o sino acima da porta da loja tocou e Sofia levantou a cabeça à espera de uma entrega. A mulher na porta usava um longo casaco preto de cachemira que não pertencia àquele quarteirão. O seu cabelo era o branco pálido que Sofia vira uma vez numa sala iluminada por lustres. Não havia motorista atrás dela, nem homem ao seu ombro. Viera sozinha, o que era uma declaração por si só. Lucia Moretti não precisava de proteção onde quer que fosse. Onde quer que fosse, ela era a pressão. Senhorita Bennet, precisamos de falar. Sofia sentou-se no ar com a fita métrica na mão. Sabia que esta visita estava a chegar desde o momento no chão de mármore em que Alessandro se ajoelhara. Não sabia que dia. Sentiu-se quase aliviada por ser este, porque Emma estava na escola e não teria de ver nada disso. Entre, senhora Moretti. Quer um chá, por favor? Sofia foi até ao pequeno fogão dos fundos. As suas mãos não tremeram. Tinha orgulho disso. Voltou com 2 chávenas e pousou-as na bancada entre elas. Lucia não se sentou. Ficou de pé com as mãos enluvadas ainda a segurar a chávena que não ia beber. E olhou em volta da loja uma vez, absorvendo lentamente as ferramentas, os retalhos, o veludo âmbar na cadeira acabada no canto. O livro de colorir da Emma na pequena mesa dos fundos. Não disse nada sobre nada disso. Não precisava. Sabes o que o meu filho faz realmente para viver? Miss Bennet. O estômago de Sofia caiu. Manteve o rosto nivelado. Ele restaura móveis. Ele é dono de uma empresa que restaura móveis. Ele tem participações imobiliárias. É o que o meu filho faz com metade do seu tempo. Estou a perguntar-te sobre a outra metade. Sofia não respondeu. Vou poupar-nos a ambos uma tarde. Lucia pousou a chávena. O nome Moretti é antigo nesta costa. Mais antigo que o negócio de antiguidades. Mais antigo que o imobiliário. Há bairros nesta ilha onde o aluguer nos é pago e não há um senhorio, e onde um nome é falado antes de uma decisão ser tomada, e onde uma discussão entre 2 homens é resolvida à mesa antes de ser resolvida na rua. O meu marido dirigiu esse lado da casa durante 31 anos. O meu filho dirige-o há 11. O meu neto, se alguma vez o tiver, dirigirá depois dele. A mão de Sofia tinha ficado fria em volta da sua própria chávena. Há homens nesta cidade que gostariam muito de ocupar o lugar do meu filho. Há homens em 3 outras cidades que gostariam de o ver enterrado antes de tomarem o pequeno almoço amanhã. Houve tentativas de o matar, senhorita Bennet. Haverá mais. Esta é a verdade sobre o homem que lhe tem comprado o jantar e pago metade do seu aluguer. Sofia pousou a chávena à sua frente antes que a sua mão a traísse. Lucia não parou. O meu filho foi casado uma vez. O nome dela era Isabela. Tinha 31 anos e estava num conjunto de degraus de mármore, ao lado dele no meio da tarde, numa cidade estrangeira. E o homem com o rifle apontava para o meu filho e levou-a em vez dele. O meu filho não fala sobre isso. Eu falo. Estou a falar sobre isso agora porque precisas de ouvir de alguém que já enterrou a mulher que esteve onde tu estás. A loja estava muito silenciosa. Tens uma filha, senhorita Bennet. Uma menina que traz cupcakes a um homem num portão. Uma menina que já foi fotografada por mais de uma câmara em mais de uma janela desde a noite em que entrou na minha casa. Entendes-me? Já existe uma foto da Emma em algum lugar nesta cidade. No telefone de alguém, já existe uma foto da tua filha de 6 anos, e não fui eu que a tirei. A respiração de Sofia tinha ficado superficial.
Ela agarrou-se à borda da bancada. A voz de Lucia, quando veio novamente, estava mais silenciosa. Não gentil, apenas mais silenciosa. Estás preparada para a enterrar como eu enterrei a Isabela? Porque essa é a questão, senhorita Bennet. Não se o meu filho te ama. Não se tu o amas. A questão é se estás preparada para enterrar a tua filha pela resposta. Ela estendeu a mão para o casaco e tirou um envelope branco simples. Pôs-o na bancada entre elas. Não o abriu. Não precisava. Ambas sabiam o que era. Há o suficiente lá para uma nova loja. Onde quer que gostes, onde quer que seja, fora deste estado. Suficiente para uma escola para tua filha. Suficiente para uma vida que não tem um rifle nela. Deu um passo para trás da bancada. Se amas o meu filho, senhorita Bennet, deixá-lo-ás. É a única maneira de o protegeres. Ele não o fará por si mesmo. Já provou isso. Sofia não tocou no envelope. Não o empurrou de volta. A sua mão ficou pousada na madeira. Lucia olhou para ela por mais um longo momento. Depois assentiu uma vez, muito ligeiramente, da maneira que uma mulher acena a outra mulher que compreendeu os termos sem precisar de os dizer. Ela saiu. O sino tocou uma vez acima da porta. Tocou novamente quando a porta balançou a fechar. Sofia ficou na bancada por muito tempo sem se mover. O envelope estava onde Lucia o deixara. Não olhou para ele. Olhou em vez disso para a pequena fotografia moldada presa acima da sua bancada. A da Emma aos 4 anos na varanda da loja, a segurar o seu frasco de vidro para a luz com as 2 mãos, a sorrir para quem quer que estivesse atrás da câmara, como se o mundo fosse feito apenas de coisas boas e ela tivesse acabado de receber uma. Sofia baixou a testa para a bancada. Não chorou. Estava muito para além de chorar para isso. Não dormiu durante 3 noites. Deitou-se no pequeno quarto acima da loja com Emma a respirar uniformemente do outro lado da sala. E olhou para o teto e virou tudo como virava uma peça de madeira antes de decidir onde cortar. Isabella nos degraus de mármore. Emma no portão da frente com uma caixa de bolos. Alessandro, de joelhos na casa da sua mãe, em frente a todos os homens que alguma vez quiseram a sua cadeira. Ela não acreditou em Lucia por causa do dinheiro. Acreditou em Lucia porque já sabia, sem que ninguém precisasse de lhe dizer, que Alessandro se colocaria entre ela e qualquer bala em qualquer sala, e não pensaria nisso primeiro e não pensaria nisso depois. Vira isso na maneira como atravessara o chão da mãe na festa para ficar ao seu lado. Na maneira como se posicionara entre Emma e todos os estranhos durante toda a noite. Ele não sabia que o estava a fazer. Era assim que ela sabia que ele não pararia. Ela não queria que ele tivesse de escolher. Não entre ela e a sua família. Não entre ela e o assento que o seu pai lhe deixara. Não entre ela e o mundo em que nascera, o mundo que já lhe tirara uma esposa, e que, se ela ficasse, decidiria que lhe devia uma segunda. Não rasgou o cheque. Selou-o de volta no seu próprio envelope, fechado, e pôs uma folha de papel simples à volta dele num envelope maior, e endereçou-a para a propriedade. Deixá-la-ia numa caixa de correio no terminal de autocarros. Arrumou a loja depois de Emma ir para a cama na 3ª noite. Fez-o no escuro. Levou apenas o que importava. 2 malas, o seu rolo de ferramentas, a pequena fotografia de Emma da parede acima da bancada, o pequeno caderno, nada mais. Deixou as cadeiras acabadas onde estavam. Deixou o veludo âmbar na bancada onde estivera na noite da carbonara. Entrou no quarto de Emma por volta das 3 e sentou-se na beira da cama e tocou no ombro da menina e disse o seu nome. Emma sentou-se. Já estava a chorar antes de estar totalmente acordada. Da maneira que as crianças choram quando os seus corpos sabem algo antes das suas mentes. Mamã, eu sei, bebê, eu sei. Para onde vamos? Vamos visitar alguém por um tempinho. Vamos voltar? Sofia não respondeu. O rosto de Emma partiu-se. Por que estamos a ir embora? O senhor Alessandro vai procurar-nos. Ele vai encontrar-nos, mamã. Ele vai ficar bem, querida. Ele vai ficar. Nós vamos ficar bem também. Mamã. Não. Sofia pegou nela e abraçou-a contra o peito e embalou-a da maneira que a embalara quando tinha 2 anos. E Emma chorou no seu colarinho, da maneira que não chorava há 3 anos. E Sofia abraçou-a e não disse mais nada,
porque não havia mais nada que pudesse dizer que não fosse uma mentira. Embaixo, na bancada, deixou uma folha de papel dobrada com o nome dele do lado de fora. Alessandro, obrigada por ficares. Agora é a minha vez de ficar por ti, indo-me embora. Por favor, não nos procures. Por favor, se nos amas, deixa que esta seja a única coisa que posso dar-te. Jerry. Jerry. Deixou o frasco de vidro na prateleira acima da bancada. Não o podia levar consigo. Não esta noite. Algumas memórias não viajavam. Diria a Emma mais tarde que a deixaram lá para que estivesse lá quando voltasse, mesmo que não tivesse a certeza se isso era verdade. O terminal de autocarros estava frio. O autocarro partiu às 4:04 da manhã. Emma dormiu com a cabeça contra a janela e as bochechas ainda molhadas. Sofia observou a cidade a deslizar para trás pelo vidro e não se permitiu fechar os olhos. Chegou à loja às 9 horas. Tinha um café para ela, do lugar da esquina, na chávena de papel com a manga de papel que ela gostava. Tinha um mais pequeno, para Emma, com leite quente e sem café. Tinha estado a carregá-los nas duas mãos quando virou a esquina e viu a fechadura na porta e a escuridão atrás do vidro. Ficou na calçada por muito tempo. Não pousou as chávenas. Marco tinha virado a esquina atrás dele a alguma distância. Viu o seu chefe parado à porta e compreendeu antes de estar perto o suficiente para ver a fechadura. Alessandro mudou a chávena mais pequena para a mesma mão da maior e tirou a chave que Sofia lhe dera há 3 semanas do bolso interior e rodou-a na fechadura. A loja estava como ela a deixara, a cadeira acabada, o veludo âmbar dobrado na bancada, o frasco de vidro na prateleira alta da bancada, esperava debaixo de um pedaço de madeira de sucata, uma folha de papel dobrada com o seu nome. Leu-a em pé. Não se sentou. Não partiu nada. Pôs os cafés na bancada, ambos lado a lado, da maneira que tinham sentado ao jantar. Ficou ali muito tempo. Atrás dele, Marco limpou a garganta da soleira. Chefe. Alessandro não se virou. Encontra-a, disse ele, mas não a assustes. Salvatore Rizzo esperava há 6 anos. Dirigia um pedaço de Queens que tocava água em 2 lugares. O seu pai dirigira-o antes dele e o pai do seu pai antes dele. E cada um deles acreditara nos seus próprios ossos que o assento Moretti deveria ter ido para sua mesa há 2 gerações, e não tinha ido. Salvatore perdera um primo num armazém em Red Hook há 9 anos. Numa noite, os seus homens tinham começado e não sobreviveram. Perderam um tio para uma bala que viera de um carro que nunca ninguém rastreara, e ele sabia quem a rastreara. Mesmo assim, esperara 6 anos pela porta para abrir. Passara os últimos meses a pagar homens para se sentarem em carros e observarem o homem que mantinha essa porta fechada. Os seus homens tinham fotografias de Sofia. Tinham fotografias de Emma. Tinham uma foto da menina a entregar uma caixa de bolos a um guarda num portão na costa norte, tirada de um barco a 200 metros da praia. E Salvatore olhara para essa foto muito tempo quando lhe foi trazida. Não agira sobre ela. Não fora o momento certo ainda. Fora paciente da maneira que homens pacientes no seu ramo são pacientes, o que quer dizer, da maneira que uma aranha é paciente. No momento em que os seus homens chamaram que Sophia Bennett carregara 2 malas para um táxi no meio da noite e fora para o terminal de autocarro sozinha com a sua filha, ele deixou de ser paciente. Pôs 2 carros na estrada em menos de 40 minutos. Sofia e Emma saíram do autocarro numa pequena cidade no leste da Pensilvânia, no início da 2ª manhã. A cidade tinha uma lanchonete, um posto de gasolina e um motel de 2 andares com uma placa pintada à mão que piscava. Sofia pagou em dinheiro por um quarto no fim do 2º andar. Deu ao empregado um nome que não era o dela. Emma estivera silenciosa desde o terminal de autocarros. Não estava a dormir. Também não estava a falar. Carregava a sua pequena mochila e segurava a mão da mãe e fazia o que a mãe lhe dizia. Foram para a cama às 9 horas. Às 4 da manhã, a porta saiu da moldura. Sofia levantou-se antes que os seus pés chegassem ao chão. Emma, casa de banho. Vai agora. Empurrou a filha para a pequena porta da casa de banho e pôs o seu próprio corpo entre a criança e os homens que entravam pela porta exterior. Eram 3. Não estavam a falar. Tinham o olhar de homens que já tinham feito isto antes e não precisavam de o fazer.
Emma chegou até a porta da casa de banho. Uma mão agarrou-a pelo ombro do casaco e puxou-a de volta para dentro da sala. Ela não gritou. Passara de gritar. O seu rosto ficara com o branco congelado de uma criança que já compreendeu algo que nenhuma criança de 6 anos deveria compreender. Sofia foi para o homem que segurava a sua filha. Ele bateu-lhe. Ela bateu-lhe novamente. Deu um bom golpe com a base de uma lâmpada antes que o segundo homem viesse por trás dela e algo duro atingisse a sua têmpora, e a sala ficou branca e depois preta, e ela caiu contra o canto da cama e não voltou a subir. Os homens saíram do motel em 90 segundos. O gerente, quando veio investigar o barulho às 5, diria que não ouvira nada. Não fora pago para ouvir nada. Quando o sol nasceu sobre a encosta, Sofia e Emma estavam na parte de trás de 2 carros separados a mover-se para norte. O telemóvel de Alessandro tocou às 11 minutos para 7. Ele atendeu ao primeiro toque. Não tinha ido para a cama. Moretti, sabes quem é? Ele sabia. Reconheceu a voz antes que a frase terminasse. Não disse nada. Tenho algo teu. 2 coisas. Alessandro fechou os olhos por exatamente 1 segundo. Abriu-os novamente. Termos Brooklyn, Manhattan. Todos os cantos que a tua família chama, teus a sul da ponte e a leste da água. Assinado até ao fim do dia. Por escrito, testemunhado, ou eu sigo na ordem inversa de preferência. Sabes qual é a ordem inversa de preferência, Alessandro? É a criança primeiro. A mão de Alessandro apertou o telefone até o plástico reclamar. Não a tocarás. Farei exatamente o que disser. Tens o hábito de me subestimar. Não te desgastes. Terás um endereço em 3 horas. Se não vir o teu advogado à mesa ao anoitecer, começo. A linha ficou morta. Alessandro ficou no meio do seu estudo, com o telefone na mão. Não se moveu durante o tempo de 10 respirações lentas. Depois pousou o telefone na secretária com muito cuidado, como se pudesse partir. Marco. Marco já estava na soleira. Estivera lá desde que o telefone tocou. 20 homens, os que seguiram o meu pai, não os novos, os antigos, os que devem a esta casa. Sim, chefe, Disse ele. 3 horas. Isso é porque ele quer que eu esteja numa mesa a assinar. Ele não esperará 3 horas. Ele mover-se-á antes disso. Encontra-a antes que ele me ligue de volta. Sim, chefe. Marco saiu. Alessandro foi ao cofre de parede atrás da fila de livros na parte de trás do estudo. Abriu-o. Lá dentro, num pedaço de tecido encerado dobrado, estava uma pistola que pertencera ao seu pai e ao pai do seu pai antes dele. Não atirara em 3 anos. Não precisara. Tirou-a agora. Verificou a câmara. Verificou o carregador. Recolocou o carregador no lugar com o clique suave de uma peça de metal que fora feita para fazer exatamente aquele som. Ele não tremeu. Pôs a arma no bolso interior do casaco. No carro, na viagem para sul, não falou com Marco. Não falou com o homem ao volante. Observou a estrada a vir ao seu encontro através do para-brisas e não pestanejou por longos trechos. Marco conhecia-o há 31 anos. Vira-o zangado. Vira-o a lamentar-se. Vira-o de pé à chuva na manhã seguinte à morte de Isabela, a observar homens abaixar um caixão para o chão. Nunca em 31 anos vira a cara que o seu chefe estava a usar naquele momento. Conduziu mais rápido. Tinham Sofia e Emma num armazém na zona oeste de Newark, 4 quarteirões do Rio, num edifício que ficara vazio quando o seu proprietário entrara num tribunal federal há 5 anos e não saíra. O edifício já não tinha nome na escritura. Foi por isso que Rizzo o escolhera. Ele não sabia que um Moretti colocara um homem em todos os escritórios de aluguer na área triestatal durante 2 gerações, e que um edifício sem nome na sua escritura era exatamente o tipo de edifício que a rede que Alessandro herdara conhecia mais rapidamente. Tinham o endereço antes do pôr do sol. O plano era simples. Tinha de ser simples. Marco levaria 12 homens pela frente. Ele iria alto. Ele iria alto o suficiente para que todos os homens que Rizzo trouxera se virassem para o barulho. Alessandro levaria 4 com ele e entraria pela doca de carga na parte de trás, onde uma porta de serviço enferrujada abria para um lote que os motoristas locais tinham usado há 40 anos e que todos já tinham esquecido. Eles mover-se-iam para o centro do edifício ao longo da parede distante.
Eles tomariam a sala onde Sofia e Emma estavam detidas de lado. Rizzo não estaria a observar. Entraram a 7 minutos após o pôr do sol. O mundo explodiu na frente do edifício. Os homens de Marco gritavam. Algo de metal caiu. Uma janela estilhaçou-se. Os homens de Rizzo, a maioria deles jovens, a maioria deles famintos para provar algo a um chefe que não os merecia, viraram-se para a frente da maneira que qualquer jovem se vira para a coisa mais alta numa sala, e nunca viram as 4 figuras a moverem-se baixinho ao longo da parede oeste. Os 2 primeiros homens de Rizzo estavam caídos antes de perceberem que havia uma parede oeste. As luzes do armazém pendiam em longas correntes de um teto a 3 andares de altura. As lâmpadas eram velhas. As lâmpadas não tinham sido trocadas há muito tempo. Quando os tiros começaram a sério, uma delas sofreu um tiro perdido e explodiu, e vidro caiu como chuva pelo chão de concreto, e a sala entrou na penumbra intermitente de um lugar iluminado por focos de canhão, e as 2 lâmpadas que ainda aguentavam. Alessandro moveu-se através dele sem abrandar. Sofia estava no canto mais distante de uma sala fora do piso principal, amarrada a uma cadeira dobrável. A boca tapada com fita, um corte na têmpora onde a base da lâmpada fizera o seu trabalho ao contrário, quando ela recuperou a consciência. Emma estava no chão ao lado da sua cadeira, com o seu pequeno corpo pressionado contra a perna da mãe, os braços apertados à volta da barriga de Sofia. Ela não estava a chorar. Não chorava há horas. Essa era a parte que fazia o peito de Sofia doer mais que as cordas. Uma criança de 6 anos não deveria conseguir ficar tão silenciosa. A porta da sala saiu das dobradiças sob o ombro de Alessandro. Os 2 guardas lá dentro estavam no chão antes de terem levantado as armas dos cintos. O último homem na sala, no lado mais distante, era Rizzo. Rizzo ouvira a porta ir. Já se estava a mover. Estendeu-se e agarrou Emma pelo ombro do casaco e puxou-a para sua frente com o cano de uma pistola contra a lateral da sua cabeça. Era o movimento mais antigo num livro muito antigo, e Rizzo já o tinha feito antes e sempre funcionara. Nem um passo, Alessandro. Alessandro não parou. Levantou a pistola que pertencera ao seu pai e disparou uma vez. A bala atravessou o dorso da mão de Rizzo, a que segurava a arma, e Rizzo gritou e largou tanto a arma como a criança ao mesmo tempo, e a pistola caiu no concreto e Emma caiu no chão. Alessandro atravessou a sala em 3 passadas e pegou nela. Ela não gritou, não chorou. Apenas abraçou o seu pescoço com os 2 braços e enterrou o rosto contra o seu colarinho e, numa voz tão pequena que ele quase não a ouviu, disse uma palavra. Mamã, eu pego em ti. Ele carregou-a os 4 passos até Sofia e ajoelhou-se ao lado da cadeira. Puxou Emma contra o lado da mãe, o tempo suficiente para trabalhar com a faca da sua bota e cortar as cordas nos pulsos e tornozelos de Sofia. Tirou a fita da sua boca tão gentilmente quanto a fita pode ser tirada de um rosto que fora atingido. Estás bem? Ela estava a chorar sem saber que estava a chorar. Assentiu. Tira-a primeiro. Eu levo-vos as 2. Alessandro. Ambas. Ele pôs um braço à volta de Sofia e levantou-a, e ela era mais leve do que deveria ser. E Emma agarrou-se ao seu outro lado, e os 3 moveram-se para a parte de trás do armazém juntos. Atrás deles, no espaço principal, o barulho estava a acabar. Os homens de Marco tinham varrido a sala. 2 de Rizzo tinham fugido e foram apanhados no lote. A maioria dos outros tinham largado o que estavam a segurar quando se aperceberam de que homens deles estavam a ser mandados apontar uma arma. Rizzo ele próprio estava de joelhos no centro do chão do armazém, a segurar uma mão que já não era utilizável, e Marco estava sobre ele com a calma de um homem que já tinha decidido qual o carro que ia levar o prisioneiro para onde. Alessandro não olhou para nada disso. Continuou a mover-se para a porta dos fundos. Ninguém sabia. Ninguém podia saber. Lá em cima, no 2º andar, no passadiço que dava a volta a 3 lados do salão principal, um dos homens de Rizzo ainda estava vivo. Tinha subido para lá 10 minutos antes da operação, para fumar um cigarro. Não tinha descido quando os tiros começaram. Era jovem, tinha medo e estava armado. Estava encolhido agora atrás do baixo corrimão de ferro, no canto mais próximo da porta dos fundos.
e estava a ver um homem de casaco escuro a aproximar-se daquela porta, com o braço à volta de uma mulher. Tinha apoiado a pistola no corrimão e estava a apontar a mira para as largas costas de alguém que acabara de se virar para longe dele. O seu dedo pousou no gatilho. Foi o vidro que o salvou. Uma das folhas da janela partida do armazém jazia no chão entre a porta dos fundos e o passadiço. As últimas lâmpadas de trabalho captaram o pálido brilho do cano da pistola naquela superfície partida, por menos que um bater de cílios. A Sofia viu. Não teve tempo de gritar. Não teve tempo de pensar a palavra arma. O corpo dela compreendeu antes da mente. Ela torceu o ombro com força contra o peito do Alessandro e empurrou-o para o lado com toda a força que lhe restava. O tiro veio no mesmo instante. O Alessandro tropeçou para a esquerda, uma mão ainda à volta da Emma, e a bala que apontava ao centro das costas dele passou antes pelo lado direito das costelas da Sofia. Ela soltou um som que não era bem um grito. As pernas dela cederam. O Alessandro virou-se. A pistola estava levantada antes de ele terminar a volta. Disparou 2 vezes. O primeiro tiro atingiu o homem no passadiço no ombro. O segundo derrubou-o. Tudo aquilo durou talvez 2 segundos e o Alessandro não se lembraria de nada disso claramente depois, porque ao segundo tiro, os seus joelhos já estavam a ceder e ambas as mãos já estavam a alcançar a mulher que desabava contra o seu lado. Ele apanhou-a antes que ela batesse no betão. Sofia. Os olhos dela tinham ficado vidrados nas bordas. A mão dela subiu para a ferida nas costelas, mais para cobrir do que para pressionar. A Emma desfez-se. Mamã? A palavra saiu dela como uma palavra sai de uma pessoa pela primeira vez, depois de muito tempo. Foi a primeira vez que ela chorou desde que a porta do motel saltou do caixilho. Foi a primeira vez que ela emitiu um som real. Mamã? Não. O Alessandro pôs um braço por baixo dos joelhos da Sofia e o outro por baixo dos ombros e levantou-a, e já estava a mexer-se. O Marco encontrou-o à porta. O Marco viu o sangue na frente do casaco do Alessandro e não disse nada. Correu para o carro à frente deles e tinha a porta de trás aberta quando o Alessandro chegou à berma. Puseram-na no banco de trás. O Alessandro entrou primeiro e puxou a cabeça dela para o colo. A Emma trepou depois e encostou-se ao outro lado da mãe, com a mão pequena pousada no ombro da Sofia, como se pudesse mantê-la ali apenas com o toque. O Marco ia a conduzir e o carro já estava em movimento. A que distância? 20 minutos a andar depressa. 10. O carro foi para os fundos. O Alessandro pressionou a mão contra a ferida no lado da Sofia e sentiu o escuro e quente a subir pelos seus dedos. A camisa branca dele já estava perdida. Ele não notou. Os olhos da Sofia seguiram o olhar da Emma. A boca dela moveu-se sem muito som por trás. Não a deixes ver-me assim. Emma, querida, fecha os olhos. Põe a tua cara aqui. Ele guiou a testa da menina contra o seu ombro. Ela fez o que ele disse. Ela estava a tremer. Os dedos da Sofia encontraram a manga dele. Ela agarrou-se. Não vais embora outra vez, disse ele. Ele não reconheceu a própria voz. Nunca. Ouves-me? Nem amanhã, nem na próxima semana, nem para me protegeres, por nenhuma razão que uma mulher alguma vez tenha pensado. Ela sorriu. Foi o sorriso mais pequeno que ele alguma vez vira num rosto. Não vou a lado nenhum. O carro fez uma curva apertada. Quando chegaram à baía de ambulâncias do pequeno hospital privado que a família usava há 4 gerações, a Sofia estava pálida e a sua respiração tornara-se muito superficial. 2 enfermeiras e um cirurgião encontraram o carro antes do Marco acabar de o estacionar. Levantaram-na numa maca e levaram-na pelo corredor em direção à sala de operações antes que o Alessandro cruzasse as portas de correr atrás deles. Não o deixaram passar de um certo ponto. Ele ficou no corredor, fora da sala de operações, com as mãos ainda vermelhas. Uma enfermeira veio ter com ele com uma bacia e um pano e perguntou se podia lavar-lhe as mãos. Ele abanou a cabeça uma vez. Sentou-se na cadeira de plástico encostada à parede. Não se encostou para trás. Não fechou os olhos. A Nona Rosa chegou dentro de 1 hora. Tinha sido chamada da propriedade. Pegou na Emma ao colo na cadeira ao lado dele e envolveu a menina nos seus braços velhos e embalou-a devagar, murmurando repetidamente sons que não eram bem palavras,
da maneira que uma mulher muito velha acalma qualquer criança em qualquer língua. A Emma adormeceu contra o peito dela, exausta. A operação durou 5 horas. A bala passara limpa. Tinha falhado o fígado por menos de 1 palmo. Tinha falhado a artéria por baixo das costelas por menos que isso. O ângulo em que ela se virara para empurrar o Alessandro para fora do caminho rotacionara o seu corpo o suficiente para salvar a própria vida enquanto salvava a dele. O cirurgião saiu às 3h30 da manhã, ainda de bata. Ela vai viver, Sr. Moretti. O Alessandro levantou-se. Não disse nada. Baixou a cabeça. Foi a primeira vez em 3 anos que ele baixou a cabeça a qualquer coisa ou a alguém. Ficou no corredor com as mãos ainda escuras nos punhos, e as lágrimas que ele tinha contido por 3 anos vieram muito quietas, e a Nona Rosa estendeu a mão da cadeira ao lado, sem dizer uma palavra, e pousou a sua mão velha sobre a dele, e ficaram assim por muito tempo. A Lucia descobriu às 4 da manhã. O telefonema veio do chefe do conselho de administração do hospital, não do seu filho e não do Marco. Ela estava sentada na biblioteca com um livro que não estava a ler. Sabia que algo estava errado há 2 dias, da maneira que uma mulher que vigia uma casa toda a vida sabe quando a casa ficou quieta da maneira errada. O carro levou-a à cidade mais depressa do que o motorista teria preferido. Ela entrou pelas portas de correr da ala privada às 5:10, ainda com o casaco de lã preta que tinha vestido por cima do pijama, sem joias, exceto as pérolas que não se lembrara de tirar antes de dormir. Uma enfermeira reconheceu-a e levantou-se. A Lucia levantou uma mão enluvada, um pequeno abanar de cabeça. Não precisava de ser acompanhada a lado nenhum. Usava aquele hospital há 40 anos. Encontrou a sala pelo guarda à porta. Conhecia o guarda. Ele inclinou a cabeça para ela uma vez e não disse nada. A porta estava aberta. Ela parou na soleira. A Sofia estava na cama, ligeiramente inclinada, uma intravenosa na parte de trás de uma mão e uma ligadura sobre o lado direito das costelas onde a bata tinha sido afastada. O rosto dela estava virado para a janela. A respiração dela estava calma, mas superficial. O nódoa negra na têmpora dela aparecera escura. Ao lado da cama sentava-se o Alessandro. Não tinha mudado de camisa. Os punhos ainda estavam escuros. Estava inclinado para a frente, cotovelos nos joelhos, e uma das suas mãos segurava a da Sofia, polegar sobre os nós dos dedos dela, segurando-a como um homem segura algo que quase perdeu 2 vezes. Ao pé da cama, enroscada na poltrona de plástico, a Nona Rosa tinha estendido um cobertor dobrado. A Emma estava a dormir. A cabeça dela estava encostada ao próprio ombro. Uma mão pequena pendia sobre a borda da cadeira. O sapato remendado dela desamarrara-se. A Lucia ainda não entrou. Ficou na soleira e olhou para o filho. Vira-o enterrar a Isabela. Vira-o voltar do cemitério naquele dia e ir para o escritório nos fundos da casa e fechar a porta. E vira-o não a abrir novamente de forma significativa durante 3 anos. Tinha sido educado nesse tempo. Tinha sido eficaz. Tinha dirigido todas as reuniões que devia dirigir e tinha assinado todos os papéis que devia assinar, e nada disso lhe chegava aos olhos. O homem sentado na cadeira ao lado daquela cama tinha olhos novamente. Ela viu isso e parou de respirar. Entrou silenciosamente. O Alessandro não se virou. "Não quero falar contigo agora, mãe." A voz dele era baixa, não zangada, esvaziada, como um quarto no fim de uma noite longa. "Eu não vim aqui para falar." Ele não respondeu. "Vim para ouvir." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu uma vez, pequeno, sem desviar o olhar do rosto da Sofia. A Lucia atravessou para a cadeira do outro lado da cama e sentou-se. Pôs a mala no chão. Dobrou as mãos enluvadas no colo. Não estendeu a mão a nada. Apenas olhou para a Sofia, para a subida e descida calma do lençol sobre o peito dela, para a nódoa negra na têmpora dela, para a ligadura. O quarto ficou assim por muito tempo. Numa certa altura, o céu na janela ficou cinzento pálido. Ao pé da cama, a Emma mexeu-se. Abriu os olhos devagar, como as crianças fazem quando acordam num sítio onde não foram dormir. Olhou primeiro para a mãe, olhou para o Alessandro. Em segundo lugar, olhou para a mulher do casaco preto. Em terceiro lugar, ela não teve medo. A Emma não tinha na sua pequena vida
aprendido a ter medo das pessoas em quem a mãe confiava. E já tinha decidido, da maneira que crianças de 6 anos decidem essas coisas, que qualquer pessoa sentada numa cadeira ao lado da cama da mãe era alguém em quem a mãe confiava. Tu és a mamã do Sr. Alessandro? A Lucia virou a cabeça. Sou. A Emma sentou-se na poltrona, o cobertor a escorregar. Esfregou o sono de um olho com as costas do pulso. A minha mamã pôs-se à frente dele. Ela disse que o homem mau ia atirar no Sr. Alessandro e a minha mamã empurrou-o. Ela tem um buraco no lado agora, mas o médico disse que ela vai ficar bem. A boca da Lucia apertou-se. Eu acho que a minha mamã é muito corajosa. A Lucia não falou por muito tempo. Quando o fez, a voz dela baixou. Sim, querida, a tua mãe é muito corajosa. A Emma assentiu, satisfeita por ter dito a coisa certa, e deitou-se novamente no pequeno travesseiro, com a mão enroscada debaixo do queixo. O céu na janela continuava pálido. A Sofia mexeu-se algures depois das 7. Os olhos dela abriram-se devagar. Olhou primeiro para o rosto do Alessandro e piscou, como para verificar se ainda estava lá. Olhou para a Emma ao pé da cama e soltou um suspiro que estava a segurar há 2 dias. Olhou para a mulher na cadeira do outro lado e o seu suspiro engasgou-se. A Lucia levantou-se. Pegou no pequeno copo de plástico com água da bandeja ao lado da cama. Levou-o aos lábios da Sofia, uma mão firme atrás do copo, uma mão debaixo do maxilar da Sofia. Deixou-a beber. Pôs o copo de volta. Sentou-se novamente. Eu estava errada, Sofia. A Sofia não respondeu. Desculpa. A Sofia olhou para ela por um longo momento. Depois, devagar, dolorosamente, levantou a mão, que não estava segura pelo Alessandro, e estendeu-a sobre o lençol e pousou-a fracamente sobre a mão enluvada da Lucia. Não apertou. Apenas a deixou lá. Para uma mulher que tinha vivido a vida inteira fechando portas antes que alguém pudesse abri-las, aquela foi a resposta. 4 meses passaram. A Sofia curou-se da maneira que fazia a maioria das coisas. Pacientemente, em pequenos passos corretos, sem gestos bruscos, a ligadura foi retirada. A nódoa negra na têmpora dela desapareceu. A linha da cicatriz no lado direito dela passou de vermelha a rosa a algo que ela carregaria e deixou de doer ao toque e eventualmente deixou de ser a primeira coisa que ela notava quando se via refletida numa janela. Voltou ao trabalho antes do que o médico lhe disse que podia, porque as suas mãos sentiam falta da madeira e porque uma pessoa como ela não sabia ser uma pessoa como ela sem algo para consertar. A Bennett Restoration reabriu no mesmo quarteirão em Carroll Gardens. O mesmo sinal, a mesma campainha à porta, o mesmo veludo âmbar dobrado na bancada de trabalho, onde ela o deixara na noite em que pusera um bilhete dobrado debaixo de um pedaço de sucata. Salvatore Rizzo não voltou a sentar-se numa sala como a sua. As outras casas na costa lidaram com isso da maneira que essas coisas eram tratadas entre eles, silenciosamente, sem papelada, e os bairros do Alessandro não perderam um único canto de rua durante todo o episódio. O Marco disse uma vez, no fim de uma dessas semanas, que o assento em que o Alessandro se sentava nunca fora tão seguro como era agora. O Alessandro não lhe respondeu. Ele não estava a pensar no assento. A Emma voltou à escola. Contou à turma no primeiro dia que um homem mau tinha tentado levá-la e a mãe dela, e que um homem muito gentil tinha vindo buscá-las, e que esse homem muito gentil era provavelmente a coisa mais próxima de um super-herói da vida real que o mundo alguma vez tivera. A professora dela escreveu uma nota cuidadosa para casa. A Sofia leu-a, dobrou-a ao meio e guardou-a na gaveta onde guardava os papéis importantes. Era um sábado à tarde, quando o Alessandro veio à loja com uma pequena caixa de madeira debaixo do braço. Ele fizera a ele próprio. Passara 4 noites nisso na oficina nos fundos da propriedade, na bancada que o Nono Vitório usara, com as ferramentas que o Nono Vitório deixara para trás. Cortara os encaixes em cauda de andorinha à mão. Lixara-os até as juntas ficarem tão lisas que não se sentia onde uma peça se tornava outra. Oleara a madeira 2 vezes. Forrara o interior com um pedaço do mesmo veludo âmbar que a Sofia usara na primeira das suas cadeiras. A Emma avistou-a primeiro. O que há na caixa? Algo para a tua mãe primeiro, depois para mim, depois para ti. A Sofia saiu dos fundos, a secar as mãos numa toalha.
viu a caixa. Viu a cara dele, parou de se mover. Ele pousou a caixa na bancada de trabalho entre eles e abriu a tampa. Lá dentro, pousado no veludo, estava o frasco de botões da Emma. Todos os botões na mesma ordem em que ela os tinha arrumado. O azul da camisa de aniversário por cima, o de pérola do casaco da mãe dela de antes, ao lado. Ele tirara o frasco da prateleira alta no dia em que fora à loja e encontrara o bilhete dela, e levara-o para casa ele próprio, e não o abrira, e esperara. Ao lado do frasco havia um botão novo, um botão simples escuro, ligeiramente gasto, o botão do casaco que ele usava na manhã no mercado, quando se ajoelhara nas pedras de um menino estranho. A Emma soltou um pequeno som e cobriu a boca com as duas mãos. Debaixo do forro de veludo, dobrado numa pequena dobra que ele próprio cortara, havia um anel, não vistoso, não o tipo de anel que um homem com o dinheiro dele poderia ter comprado se quisesse fazer uma declaração em vez de uma promessa. Uma única pedra pequena, uma aliança de platina simples. Ele ajoelhou-se. Ajoelhou-se no meio da loja, num sábado à tarde, em frente à bancada onde ela tinha reconstruído as cadeiras da família dele. E não havia uma sala cheia de homens a assistir desta vez. Havia apenas uma mulher e uma menina, um frasco de botões em veludo. Este botão mudou a minha vida, disse ele. Ele olhava apenas para a Sofia. E tu mudaste o meu coração. Os olhos da Sofia já estavam marejados. Passei 3 anos a ensinar-me a não sentir nada, porque sentir significava perder. Tu ensinaste-me que também pode significar receber algo. Não sei dizer isto de forma mais clara. Gostaria que o resto da minha vida fosse contigo, convosco as duas. A Emma ficara muito quieta. Sofia, queres casar comigo? A Sofia não respondeu com palavras por um longo momento. Ela não conseguia. Apenas pôs uma mão sobre a boca e uma mão para ele, e o sorriso que surgiu no rosto dela foi um que ele nunca vira antes. Foi o primeiro sorriso dela que ele alguma vez vira que não tinha uma única parede atrás. Sim! Gritou a Emma. Ela tirou-se do banquinho e lançou os seus pequenos braços à volta dos dois ao mesmo tempo, um à volta da cintura da mãe e um à volta do pescoço do Alessandro. E a Sofia riu e chorou ao mesmo tempo, e o Alessandro abraçou as duas e por um longo momento não se mexeu. Lá fora, na calçada, o Marco estava encostado ao lado do passageiro do carro, de costas para a loja, a observar a rua, a fazer o que fazia há 31 anos. Através do reflexo na janela da loja do outro lado, ele podia ver os três claramente. O chefe dele de joelhos, a mão da mulher no rosto dele, a menina enrolada nos dois. Pela primeira vez em tantos anos quanto o Marco conseguia lembrar-se, ele sorriu. Eles não precisavam que ele olhasse. Ele olhou de qualquer maneira, porque um homem como ele observara um homem como o Alessandro por muito tempo, numa grande escuridão, e ele tinha o direito, desta vez, de ficar do lado de fora de uma janela iluminada e saber que o homem que ele seguira voltara para casa. A verdadeira mudança, como a Sofia teria dito, não chegou numa única tarde. Chegou da maneira que ela reconstruía uma cadeira. Um ponto cuidadoso, uma conversa honesta, um sábado comum de cada vez, até que o que fora quebrado pudesse aguentar peso novamente. O homem que outrora fizera um submundo inteiro baixar a voz quando entrava numa sala, no final, encontrara a única coisa que o seu nome e o seu dinheiro nunca tinham conseguido comprar-lhe: um lar de verdade. E essa, no final, é a verdade silenciosa que esta história deixa para trás. O amor não é a coisa barulhenta. O amor não é o discurso no salão de baile, ou o anel na caixa, ou mesmo o momento no chão de mármore. O amor é a decisão pequena e pouco glamourosa de ficar no quarto repetidamente, nos dias comuns, quando nada te está a pedir. É o homem que se ajoelha por um frasco de botões quando ninguém está a ver. É a mulher que leva um tiro sem parar para pesar. É a mãe que se senta numa cadeira do outro lado da cama de hospital e diz: finalmente, eu estava errada. É a criança que, sem saber que o faz, ensina os adultos à sua volta a abrir uma porta que pensavam estar fechada para sempre. Não precisas de uma fortuna para dar isso a alguém. Só precisas de continuar a aparecer. Agora, gostaríamos de ouvir-te. Qual momento te tocou mais? Foi o primeiro botão nas pedras de calçada no mercado?
Foi a menina no salão de baile a fazer a pergunta que fez todos os vidros da sala ficarem imóveis? Foi a mãe a pôr-se à frente da bala? Ou foi o momento silencioso no final, num sábado à tarde numa pequena loja com uma caixa de botões e um anel? Conta-nos nos comentários abaixo. Diz-nos de onde estavas a ver e quem te veio à mente enquanto ouvias. Há alguém na tua vida agora que tem estado silenciosamente a ficar no quarto por ti. E há alguém na tua vida agora que precisa que fiques no deles. Esta história é para ambos. Se esta história tocou o teu coração, por favor, toca no botão de like, partilha-a com alguém que precisa de um lembrete de esperança hoje e subscreve o nosso canal para não perderes a próxima. Lançamos novas histórias todos os dias e cada subscritor, cada like, cada comentário diz à nossa equipa que estas histórias estão a encontrar as pessoas para quem foram feitas. Obrigado por passares este tempo conosco. Desejamos-te boa saúde, um coração pacífico e dias tranquilos cheios das bondades comuns que acabam por importar mais. Que as pessoas que te amam continuem a escolher ficar e que tu continues a escolher ficar por elas. Cuidem uns dos outros. Vemo-nos na próxima.